Aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do capítulo 5 do curso IT Essentials da Cisco, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre conceitos de rede. Esse curso divide a parte de redes em basicamente duas partes, né? A primeira, onde a gente vê alguns conceitos básicos para você entender o que é uma rede e como que ela funciona. E o segundo, que é justamente para nós corrigirmos problemas que podem ocorrer em alguma rede, tá? Então, nós vamos começar com esses conceitos básicos para vocês entenderem o que são redes e como que elas funcionam. Essa primeira parte vai ser dividida em duas também, tá? Então, ela é um pouco grande, a gente vai estudar a primeira metade e semana que vem a outra metade. Começamos com conceitos de rede, então. O que a gente vai ver? Componentes e tipos de rede, protocolos, padrões e serviços, dispositivos de rede, cabos de rede. Tá? Então, são esses quatro tópicos básicos desse nosso material aqui. Nós começamos nessa primeira semana, fazemos a parte de componentes e tipos e protocolos, padrões e serviços. Fica para a semana que vem estes dois aqui. Beleza? Então, bora lá. Componentes e tipos de rede. São vários os componentes aí que podem aparecer numa rede, né? A gente sempre chamou de rede de computadores, né? Redes de computadores. Hoje é mais difícil a gente chamar de redes de computadores. Hoje nós chamamos de redes, porque nós temos uma grande quantidade de dispositivos que acabam sendo ligados nessas redes, né? Celulares, impressoras, scanners, telefonia VoIP, câmeras e outros dispositivos de monitoramento, dispositivos de segurança, iluminação. Quem tem Alexa em casa aí sabe que dá para ligar ar-condicionado, TV, tudo isso hoje é ligado em rede, né? E para ligar esses, além, é claro, dos computadores, dos laptops, servidores e dispositivos que sempre fizeram parte das redes aí, né? Para ligar esses dispositivos em uma rede, a gente precisa de algum tipo de mídia, algo que permita que esse dispositivo se conecte na rede. Seja essa mídia cabeada, tá? Normal, cabeada, ligada através de cabeamento. Esse cabo ele pode ser um cabeamento de cobre, de par trançado, que é aquele cabinho que a maioria de vocês deve conhecer pela cor azul. Tá? Aqui a gente tem uma representação nos programas que eu tinha utilizado bastante para conexões de longa distância, né? E nós temos as conexões sem fio, tá? Conexões sem fio, que são representadas por esse íconezinho aí das ondinhas, que utiliza normalmente ondas de rádio para fazer a comunicação, tá? E nós temos aí, né, ele está apresentando ícones que vão aparecer no decorrer desse curso. Nós temos o que representa nuvens em geral, né? Então, nesse caso, uma nuvem que representa a internet. Para interligar tudo isso e permitir a conexão, a gente tem alguns dispositivos que fazem esse serviço. Nós temos os roteadores, tá? Os roteadores que são os dispositivos que normalmente conectam uma rede à outra. Então, quando você tem internet na tua casa, provavelmente a tua internet chega através de um cabo sem fio pelo teu provedor e cai num roteador para redistribuir isso dentro da tua casa. Tá? Nós temos os switches, que são aparelhos que têm grandes quantidades de conexões para cabos de rede. Então, aqui você liga 8, 16, 24, 48 cabos de rede e vários dispositivos de rede nele. Tá? Os access point, que são os aparelhos que são responsáveis por permitir que dispositivos se conectem à rede sem fio. Né? Os roteadores sem fio, que são uma cruz aí dos roteadores com os access point, que permitem esse roteamento para redes sem fio também. E os modems, que são utilizados quando a gente usa, por exemplo, a rede de telefonia. E aí você precisa fazer uma conversão de sinal.
uma modulação e uma demodulação desse sinal, nós utilizamos o modem para fazer esse serviço, tá? E aí nós temos as topologias de rede. O que, que são topologias, galera? Nem todas as redes são iguais. Algumas são pequenas, algumas são grandes, algumas são mais espalhadas, outras são menos espalhadas. Então, cada rede tem as suas características diferentes. Para facilitar a, a classificação, a organização e até a aquisição de aparelhos, foram criadas classificações para essas redes. Tá? Classificações para essas redes. A primeira delas é o que a gente chama de PAN, Personal Area Network, ou rede de área pessoal, que são as redes domésticas aí, tá? Uma rede doméstica onde você liga alguns dispositivos em rede, alguns dispositivos por Bluetooth, aí são as PANs. As redes domésticas, elas também se enquadram na categoria LAN, Local Area Network, uma rede normalmente cabeada, tá? Que consiste em um switch de dispositivos de rede em uma área geográfica limitada. Uma casa, um prédio pequeno, sabe? Então, alguma coisa que tem um alcance limitado. A VLAN, que são as LANs virtuais, que estendem-se, né, mais de uma LAN aí tradicional e agrupam usuários com base em limites. Então, aqui eu limito, por exemplo, olha, no primeiro andar nós temos alguém que faz parte da VLAN da área de informática, mas nos 3 andares eu também tenho gente dos recursos humanos, nos 3 andares eu tenho gente das vendas, então eu tenho como distribuir isso através de redes virtuais dentro de uma mesma rede. Tá? E nós temos as redes sem fio, wireless LANs, que conectam vários dispositivos sem fios e utilizam access points para fazer essa distribuição. Tá? E aí é importante, pessoal, a gente lembrar ou a gente entender que os dispositivos que a gente viu nesse slide aqui, antigamente eram todos isolados. Então, quando você comprava uma rede, uma internet para a tua casa, chegava o roteador. Esse roteador você podia ligar no começo apenas em um computador, tá? Em um computador. Ah, não, eu queria distribuir em mais de um computador. Então você tinha que comprar um hub ou um switch, ligar isso no hub e no switch para poder ligar os vários computadores, tá? Assim. Ah, mas eu também quero ligar o meu celular e a minha TV que são na rede sem fio. Então eu precisava comprar um access point e através desse access point isso me permitia ligar sem fio o meu celular, por exemplo. Então isso era isolado e o pessoal começou a notar, puxa, mas todas as redes precisam disso. Todas as casas estão tendo que comprar um roteador, um switch, um access point. Então, eles começaram a criar dispositivos unificados que juntem todas essas funções em uma só, certo? Então, por isso que provavelmente na casa de vocês, vocês têm um aparelho que a gente chama de All-in-One, que basicamente é um aparelho que é o roteador, onde vai chegar a tua internet, tá? Então, a tua internet vai chegar através de uma mídia, né, WAN, ela vai chegar aqui, e esse roteador tem provavelmente umas 4 portinhas, pelo menos, de rede aqui, para você ligar dispositivos na rede com fio, tá? Assim como esse dispositivo normalmente também já tem uma anteninha, ou 2 ou 3, para distribuir sinal sem fio, tá? Então, hoje a gente tem essa convergência para facilitar. Não serve em todo tipo de rede. Redes maiores precisam ter os aparelhos separados. Por quê? Porque os aparelhos são mais eficientes quando eles são separados. Normalmente, quando o roteador é só roteador, ele tem um processador dedicado, uma memória dedicada a isso. Então, ele acaba fazendo melhor o papel de roteador. Mas para redes pequenas, domésticas ou pequenas empresas,
Embutir tudo isso aqui em um aparelho só é uma grande economia de dinheiro e de serviço. Tá? Então, por isso que hoje, nas nossas casas, é muito mais comum você ter um aparelho só. Quem tem a casa muito grande, né, a casa com alcance maior que não chega numa ponta a outra, aí normalmente liga outro access point, normalmente através de cabo, mas pode ser que não, em outro cômodo da casa e a rede vai se expandir para lá. Esse access point pode ser ligado com fio ou sem fio, dependendo da marca e do modelo, mas aí ela expande a tua rede, tá? Mas no geral a gente hoje acaba precisando de um desses aparelhos só. Isso, dependendo do tamanho, da grossura das paredes, quantidades de andar. Então você acaba tendo que ter mais dispositivos para fazer essa cobertura, tá? Além disso, pessoal, nós temos a, a continuação das topologias, nós temos a WMN, tá? Que é basicamente um jeito de fazer LANs ou redes um pouco maiores, que é você ter vários dispositivos ligados, mas através de uma mídia sem fio. Então você usa o sem fio para levar a conexão de um aparelho para o outro. Normalmente, nisso você perde um pouco de eficiência. O cabo é sempre o meio mais eficiente para transmitir dados. Então, o correto, a melhor saída seria fazer isso aqui. Mas se não for possível, se não alcançar, se tiver que quebrar paredes e tal, você pode fazer essa conexão através de redes sem fio também, para expandir o alcance da tua rede sem fio. Nós temos as MANs, que são redes de área metropolitana, então Metropolitan Area Networks. Elas são redes que englobam um espaço maior do que apenas um edifício, do que apenas uma casa, né? Então, são redes que abrangem alguns prédios na cidade, alguns prédios num condomínio, alguns prédios dentro de um campus. Normalmente, elas são ligações de LANs diferentes, tá? Então, você tem uma LAN, por exemplo, no mercado X, você tem outra LAN no mercado Y, que é sócio, né, que é filial, e tem outra LAN no mercado Z. E aí você faz a interligação dessas LANs através de um cabo, através do fibra ótica, através da rede sem fio, e você cria o que a gente chama de MAN, tá? E nós temos também as WANs, que são redes de área ampla, Wide Area Networks. São redes que têm um alcance maior, alcançam várias cidades, estados, países, né? O maior exemplo é a internet, mas tem empresas grandes que têm conexões próprias aí que são consideradas WANs, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma WAN, né? Onde eu tenho alguns conectores, alguns computadores ligados numa rede em Tóquio, passa através de uma internet que alcança o mundo inteiro, e outros computadores ligados em Moscou, tá? Referências de A Casa de Papel à parte, isso me permitiria que, né, alguém de Tóquio, por exemplo, acesse algum serviço que esteja rodando num servidor lá em Moscou, ou em qualquer outra parte do mundo, através do que a gente chama de internet hoje, tá? E aqui nós temos o exemplo de rede metropolitana. Então, são alguns prédios, algumas casas, algumas empresas que são conectadas de alguma forma e acabam ligando as suas LANs, né, transformando em uma rede de área metropolitana. E nós temos também as VPNs, que são as redes privadas virtuais. Tá? Imagina que a empresa, esses três supermercados aqui, que a gente desenhou aqui, eles querem se ligar em uma querem fazer a ligação entre eles. Mas eles não têm como passar cabo ou rede sem fio entre uma e outra. Não tem. Mas os três têm internet. Então, o que que ele faz? Ele liga esses três na internet e, através de tecnologias como criptografia, ele cria para eles um meio de comunicação, normalmente criptografado, protegido, que ligue essas três redes. Tá? Elas passam por uma rede pública, que no caso é a internet,
Mas como ela usa tecnologias de criptografia, ninguém de fora dessa rede vai conseguir ver o que, que eles estão comunicando. Tá? Então, essa é a VPN, rede privada virtual. Aqui a gente tem o exemplo, né? Onde a gente tem a, a central da empresa, né? E nós temos, por exemplo, na casa de algumas pessoas que fazem trabalho remoto, onde se conectam através desse túnel. Tá? É diferente do que a gente faz hoje, porque hoje o teletrabalho a gente não faz por VPN, né? Alguns lugares muito específicos fazem. Por exemplo, fóruns, né? Onde você tem uma necessidade, precisa que esses dados sejam muito bem guardados, você faz esse tipo de túnel por VPN. Agora, nós utilizamos o Google Meet para fazer isso, o Google Drive para fazer isso. Então, são outras tecnologias de nuvem. Tá? E aí nós temos uma pequena história, um pequeno histórico das conexões, das tecnologias de conexão. Antigamente, as redes eram feitas, né, já tínhamos formas de conexão antes disso. Tá? As redes surgiram lá com a ARPANET, que foi uma forma de ligar as universidades distantes dos Estados Unidos, Utah, Los Angeles e Santa Bárbara, se eu não me engano, tem mais uma, depois entrou uma quarta, na época da Guerra Fria. Por quê? Porque eles tinham medo que a Rússia fosse lá e bombardeasse algum lugar nos Estados Unidos e destruísse alguma dessas universidades. E a principal preocupação deles era que se houvesse a destruição dessas universidades, eles poderiam perder todo o conteúdo científico que tinha dentro dessas faculdades, dentro dessas universidades. Então, o medo deles era esse. Então, eles criaram uma forma de conexão cabeada que ligou várias universidades, começando com três, depois expandiu para quatro e hoje virou internet que liga o mundo inteiro, como uma forma de garantir que o conhecimento científico criado em uma delas fosse replicado nas outras e que elas fossem distantes o suficiente que se alguém bombardeasse alguma delas, elas mantivessem e não perdessem esses dados, essas informações. Até a gente já viu isso na parte histórica, lembram? Fiz um slidezinho para vocês, saudades da época. Ah, não, a gente já fez no remoto, né? Tá certo. Com vocês a gente não trabalhou no presencial ainda. Tudo evoluiu, isso aqui foi aumentando, foi expandindo, aumentando essa rede para o que a gente chama de internet hoje. Tá? Nos meios de conexão atuais, nós começamos aí na internet doméstica, nós basicamente começamos através de acesso através do telefone, das linhas de telefone. Tá? Porque era uma linha que já era passada no mundo inteiro, e aí facilitava a conexão, facilitava, barateava os custos e tudo mais. Ele utilizava um modem analógico para fazer uma discagem para outro modem. Tá? Então, chegava o cabo de rede, o cabo da telefonia na tua casa e você ligava no modem. E esse modem discava, ele fazia uma ligação pro modem do teu provedor. E aí, o modem do teu provedor estabelecia essa comunicação entre vocês dois, no caso, e com isso eles passavam a trocar dados e não apenas voz. Tá? Isso foi evoluindo, nós passamos para o ISDN, que é uma discagem mais ampla, né? É uma forma parecida com a discagem, mas que consegue carregar tanto voz, vídeo, dados dentro do cabeamento aí. Tá? E hoje nós temos o que a gente chama de banda larga, através de diversas tecnologias. Tá? Através de recebimento via satélite, através dos modems ADSL, que também utilizam o cabeamento de telefone, através do modem de cabo, né? Então aqui você recebe um cabo coaxial na tua casa, que em União é mais difícil, mas quem mora em Curitiba, por exemplo, é mais comum. Você assina uma TV a cabo e vem internet junto pelo mesmo cabo, vem telefone junto pelo mesmo cabo, tá? E o que aqui na cidade se tornou bem comum a internet via rádio, né? A banda larga via rádio, que a gente já vai ver também. E agora nós estamos migrando aí, ou já migramos para a fibra ótica. Então é mais comum nós termos fibra ótica, que tem uma fibra, né? Que vai da casa do teu provedor até a tua casa e carrega esses dados. É sem dúvida nenhuma o método mais
garantido, o método mais veloz que a gente consegue ter na internet hoje. Então é bem e mais, digamos assim, menos vulnerável a qualquer tipo de interferência ou de problemas em geral, né? O problema é se alguém bater no poste e derrubar a fibra. Senão não tem problema, tá? DSL, cabo e fibra. Então, a DSL foi quando a gente começou a ter a banda larga, né? Elas eram por discagem na linha de telefone e deixava o telefone ocupado e gastava pulsos. Então, se você usasse muito internet, a tua linha de telefone, a tua conta de telefone ia vir lá em cima, tá? DSL foi uma evolução disso, que também utiliza linhas telefônicas, mas ele faz uma divisão de frequência nessa linha para que você possa transmitir tanto dados quanto voz ao mesmo tempo. Não deixa o telefone ocupado, não vem surpresas na conta, mas você tinha que assinar a parte, né? Então era pago a parte. O cabo, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Para quem tem TV a cabo, por exemplo, normalmente tem a opção de pegar a internet a cabo também. Hoje, as TVs a cabo já estão vindo via fibra ótica também, o que torna as coisas mais fáceis ainda. E a conexão de fibra, né? Largura de banda altíssima, utilizada em redes de backbone antigamente, né? Eram as redes centrais da internet. Hoje eu tenho fibra aqui na minha casa e eu aposto que pelo menos metade de vocês tem fibra em casa também, com conexões cada vez mais rápidas, tá? Quando eu assinei a minha conexão de 300 mega por segundo, eu migrei de uma conexão de 40 mega por segundo para uma de 300. Eu falei, meu Deus do céu, nunca vai se utilizar isso. E hoje nós já temos barato na nossa região conexões de mais de 500 mega por segundo. O que é uma loucura. Nenhum usuário doméstico vai utilizar isso nunca no planeta, tá? Ah, professor, mas eu tenho 500 mega por segundo e minha rede está lenta. O problema é outro. Se você está recebendo 500 mega por segundo na tua casa, cara, 500 mega por segundo é mais do que o IFPR tem, é 5 vezes mais do que o IFPR tem, quase, né? Quando eu saí da Uniguaçu, a gente tinha 4.000 alunos conectados, 3.000 alunos conectados na rede sem fio, e nós tínhamos 220 mega por segundo. Então isso é muito mais do que você vai utilizar na tua casa. Mesmo que você tenha 10 pessoas assistindo YouTube, Netflix, aí você não vai bater essa velocidade. Mas é interessante porque, coloquei um jogo para baixar no meu PlayStation, o jogo é grande, aí ele vai ter uma velocidade para baixar esse jogo mais rápido. Mas isso em 1 hora vai terminar de baixar e você vai deixar de consumir essa banda, né? Se você estiver com lentidão, provavelmente é algum dos outros aparelhos que está causando esse problema, como é o caso do Access Point, por exemplo, né? E aí nós temos as conexões que necessitam de linha de visão, que são os tipos de rádio, que aqui na cidade foram bem comuns, né? Os morros aqui da cidade têm torres de vários provedores diferentes. Nessas torres eles colocam antenas apontadas para vários locais da cidade, né? Por isso que existe cobertura diferente para cada provedor. O provedor A não atende na minha região. Por que será? Porque ele não tem uma antena apontada para aí. Tá? E aí na tua casa você coloca uma anteninha apontada para uma das torres, né? E essas antenas se comunicam e levam a internet, os dados aí para tua casa e para o provedor. Tá? O provedor vai precisar levar essa torre através de cabo ou através de uma das conexões sem fio, fazer ela se comunicar com a central dele. Tá? Tem alguns problemas, né? Tem que ter linha de visão, então se você tiver árvores aqui no meio, você vai ter um sinal extremamente ruim e uma internet bem problemática. Tá? Então, é uma internet banda larga que expandiu bem rápido, que aqui na cidade pegou muito, tinha muito provedor de rádio, até hoje tem, né? Cidades que têm morros igual a nossa, cidades que têm áreas rurais mais distantes e tal, isso é mais comum. E aí nós temos o satélite. O satélite é legal porque ele tem uma cobertura muito ampla.
E aí você não precisa pôr uma antena apontando para todos os lugares. Você coloca um satélite e esse satélite vai te dar cobertura de milhares de quilômetros quadrados. Então ajuda bastante, tá? Mas daí na casa da pessoa ela vai ter que ter um receptor de satélite para fazer essa comunicação. Normalmente o satélite é bastante usado, por exemplo, em áreas rurais, em áreas isoladas, áreas remotas. Tem bandas relativamente altas, mas não é uma boa solução para aplicativos sensíveis ao tempo, né? Lag, delay aqui é algo real. Por quê? Porque o sinal, quando sai da antena da tua casa, ele precisa subir até chegar no satélite, que vai receber e encaminhar até chegar no teu provedor. Tá? Então, esse caminho de subir, descer no teu provedor, subir e descer, já está virando música, ele leva um tempo muito mais demorado do que se fosse uma comunicação via cabo, ou especialmente fibra ótica. E aí, esse lag aqui, mesmo que você tenha uma conexão rápida, ele vai demorar para os dados chegarem de volta em você. Então, para jogos, por exemplo, é algo bem complicado. E as torres de celular, né, que muita gente usa no celular e fora do celular. Então, nós temos 3G, 4G, 5G aí, que são conexões, tecnologias de conexão que permitem que os celulares ou os computadores, utilizando os aparelhinhos certos, se comuniquem através da rede de dados. Tem uma cobertura legal, aproveita as torres de celular e as antenas de celular, mas, né, tem os seus probleminhas, dependendo do lugar ele não é tão bom, é, às vezes a velocidade não é tão boa, e também normalmente leva a cobranças na tua conta de celular. É muito difícil ter um plano de celular com franquia infinita, como é o que a gente tem em casa, né? Então isso é importante a gente saber. E aí nós temos, quando você conecta no celular, você tem a opção até de criar um hotspot ou a redistribuição do teu sinal Wi-Fi, que é algo bem interessante também. Então você recebe, por exemplo, a tua conexão de 3G ou 4G no teu celular, você liga a opção hotspot nele, tá? Não é só nos da Apple, tem no Android também, e isso permite que você configure uma rede que outras pessoas vão utilizar a tua mesma conexão. Você compartilha teus dados, que é legal, mas tem alguns problemas, né? Quando você conecta numa rede 3G, 4G, o teu celular normalmente sabe que essa rede é limitada. Então ele faz alguns controles para evitar que você gaste a tua banda todinha em meia hora, né? Agora, quando você compartilha com alguém, o celular da outra pessoa está conectando numa rede sem fio normal. Então ele não faz esses controles. E aí vai consumir bastante banda mesmo. Se você tem uma franquia no teu celular, mesmo que seja 2, 3, 5 GB, e você liga teus dados e começa a ver os status do WhatsApp, os status do Instagram, cara, tua franquia vai sumir em meia hora, uma hora, que gasta muito dado. Ver vídeo, né? Tudo consome muita banda. Então tomem esse cuidado, tá? Como uma dica, no celular que vai receber esse compartilhamento de dados, você tem como configurar essa rede como rede restrita, né? Varia de marca para marca, de modelo para modelo, mas você entra lá e diz: essa rede é uma rede restrita, ela tem franquia. E aí ele vai tomar alguns cuidados para consumir menos banda também, tá? Quando vai compartilhar com o amiguinho, avisa: ó, cara, não vê status do Insta aí que vai me consumir minha banda inteira. Beleza? Protocolos, padrões e serviços de rede. Galera, aqui é para entender o básico do básico, tá? Por quê? Porque vocês vão ter redes no terceiro período do curso e lá nós vamos ver esses protocolos, nós vamos esmiuçar eles. Aí sim nós vamos estudar redes. Aqui é para ter uma noção básica de como eles funcionam, tá? Tanto que nós estamos pulando as primeiras camadas aí, ah, estamos ignorando elas, estamos indo direto para a camada de transporte para ver dois protocolos de transporte que são o TCP e o UDP. Né? As aplicações que você vai rodar, elas rodam em uma dessas, desde que ela se comunique na rede, ela vai rodar em uma desses dois protocolos de transporte. Esses protocolos de transporte, eles têm algumas características próprias.
tá? O TCP é um protocolo que é utilizado, por exemplo, no envio e recebimento de e-mail e na internet. O que esse protocolo faz? Ele tem as propriedades de ser confiável, de confirmar o recebimento dos dados, de reenviar dados perdidos e de entregar os dados na sequência correta. Então você vai recebendo esses dados, vai ordenando e daí sim passa para a aplicação. É por isso que as imagens da tua página, uma página qualquer que você está acessando, elas são, você recebe e apresenta para você essas imagens da maneira correta, independente da tua internet estar sofrendo interferência ou não, de estar caindo ou não, você vai receber as imagens. Quando carregar a página, ela vai estar 100% exata da forma que deveria estar. Tá? Mesma coisa com o teu e-mail, porque ele utiliza o protocolo TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Tá? Ele verifica cada fatiazinha dos dados que ele enviar, ele vai esperar receber a confirmação, ou a cada grupo, ele vai esperar receber a confirmação de que recebeu, senão ele vai enviar novamente. Quando chega na outra parte, ele faz um cálculo para ver se esse dado foi corrompido no meio do caminho. Se for corrompido no meio do caminho, envia de novo. Tá? Então, por isso ele tem essas propriedades aqui. Já o UDP, User Datagram Protocol, ele é utilizado para tecnologias onde você não tem tanto problema se perder informações, mas você precisa que seja o mais rápido possível. Aqui você tem esse problema, né? Não é tão rápido, porque tem que fazer conta, tem que fazer cálculo, tem que confirmar recebimento. Aqui não. Aqui ele envia tudo no pau, o mais rápido possível. Então, rápido, baixa desperdício de dados. Ele envia praticamente só o que precisa enviar, só os dados que você quer. Não espera confirmações de recebimento. Não reenvia dados perdidos e entrega os dados assim que eles chegam. Então, na mesma conexão, cada pedaço, cada pacote pode transmitir, pode passar por um caminho diferente para chegar no destino. Por algum motivo, teu provedor está mandando por alguns lugares, enfim, ele segue alguns caminhos diferentes. Então imagina que um dos dados veio por aqui, outro pacote veio por aqui, outro veio por aqui. Não vai mudar a sequência deles para ele montar esse quebra-cabeça depois? No TCP, ele recebe todos e monta na ordem correta. Esta é a tua ordem e entrega. No UDP, não. No UDP, ele entrega na ordem que chegou. Então, conforme isso for chegando, ele vai entregando. Por que isso? Porque, por exemplo, imagina que você está falando no telefone VoIP, né? Por exemplo, quando você está conversando no WhatsApp. Você não pode ficar esperando todos os dados irem, chegarem no seu destino para daí montar e entregar a voz para o cliente. Não, chegou um pedaço de voz, mesmo que esteja faltando um pedacinho, entrega. Entrega a voz, né? E a parte que chegar depois vai ser tocada depois. Mas você precisa dessa velocidade para ter um serviço que seja utilizável. Tá? 3 operações básicas para confiabilidade do TCP: numeração, acompanhamento de segmentos de dados, confirmação de dados recebidos, tudo que é enviado espera-se a confirmação, e retransmissão de qualquer dado não confirmado depois de um período de tempo. Tá? Então, passou a janelinha de tempo que era para ter chego 10 pacotes e chegaram só 8, porque ele numera. Então, chegou o 1, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 10. Puxa vida, tá faltando 4 pacotes de dados aí. Tá faltando 3, o 5, o 8 e o 9. Então, ele vai reenviar esses 10 pacotes de novo. Tá? Então, isso através da numeração e das confirmações de recebimento. Tá? E aí, os dados pacote, né, ele vai receber lá no final e vai montar isso
da maneira correta para entregar para o seu cliente. Fica aguardando. Imagina que fica num bufferzinho ali, numa memóriazinha, esperando chegar o restante. Não chegou, putz, então retransmite. Tá? E já o UDP, ele tem pouca sobrecarga. Por quê? Porque para fazer essa confirmação aqui, imagina que eu quero transmitir esse pedaço de dados aqui. Para transmitir em TCP, ele vai dividir em pedaços menores, porque ele sempre divide, né? Então ficou 3 pedaços menores. E aí ele vai adicionar um cabeçalho nesses 3 pedaços. Ele vai adicionar um cabeçalho. Ou o DP também adiciona um cabeçalho, tá? Mas no TCP esse cabeçalho é muito maior, porque ele precisa de mais garantias. Então, para cada pedaço de dado transmitido, você tem uma perda, uma sobrecarga de dados que você precisa enviar também para fazer esses controles. Já no TCP, para cada pedaço de dado enviado, tá? Este protocolo é relativamente menor. Tá? Então você acaba perdendo menos banda para transmissão no teu protocolo. Mas ele é o que a gente chama de protocolo de entrega do melhor esforço. Como assim melhor esforço não é confiável? Ele faz o maior esforço possível para entregar, mas ele só faz isso. Se ele não conseguir entregar, pronto, sinto muito. Imagina que é como os correios. O correio manda por TCP. Ele manda a carta envelopada, não sei o que, e leva até a tua casa, entrega na tua casa, o SEDEX da vida. Tá? Vai pegar a tua assinatura no final, confirmação de recebimento. Já aqui, ele simplesmente envia. O carteiro vai olhar o endereço e vai lá perto e vai tentar entregar. Mas se ele não achar o número, ele vai pegar essa carta, pôr na sacola, voltar e jogar no lixo. Foda-se. Não faz diferença. Tá? Então, é o melhor esforço, mas ele não garante a entrega. Tá? Nenhuma confirmação de recebimento de dados pelo destino. Então, isso vai cair na prova. Né? O melhor esforço, confirmação de recebimento, diferença entre TCP e UDP, né? Qual protocolo que é utilizado quando eu quero transmitir voz, qual protocolo é utilizado quando eu quero transmitir vídeo, né? Lógico que as nossas redes estão ficando tão eficientes, que a nossa perda é cada vez menor. Mas mesmo assim, TCP e UDP têm suas diferenças bem nítidas, né? E aqui, para cada protocolo, né, para cada serviço, nós temos um número de porta. Então, imagina que o teu computador se comunica com 20 serviços ao mesmo tempo. Então, ele tem 20 portinhas aqui, que é onde ele está se comunicando. Para ele saber de onde vai, de onde veio e para onde vai, cada porta dessa recebe um número. Tá? Sai por uma porta de um número, chega por uma porta de um número lá no servidor que ele está acessando. Cada porta dessas é numerada. E cada serviço roda numa porta dessas. As portas mais baixas, elas são reservadas. As portas acima de 1000, elas não são reservadas. Então, qualquer serviço pode utilizar. Tá? Agora me confundi se é até 1000 apenas ou é acima disso. Depois eu confirmo para vocês. Tá? Mas, por exemplo, o protocolo DNS, que a gente vai estudar daqui a pouco, roda na porta 53, tanto utilizando o TCP quanto o DP. O protocolo HTTP, que é o protocolo que a gente utiliza para acessar páginas da internet, roda na porta 80, no protocolo TCP. O HTTPS, internet segura, quando você vai acessar um site do banco, até o YouTube está usando criptografia, ele roda na porta 443. Protocolos de e-mail, SMTP, POP3, IMAP e LDAP, rodam porta 25, 110, 143 e 389. Tá? Algumas dessas portas caem na prova de vocês. Tá? Eu não peço que vocês decorem isso, mas algumas vão cair, aí vocês procuram na internet. Né? Quando forem se certificar, talvez
vocês tenham que decorar esses números, mas no momento não, tá? E aqui mais alguns aplicativos, né? Operação de redes, envio e recebimento de arquivos, então tem várias opções aí, tá? E alguns protocolos de rede sem fio. Quando você compra um access point, você já deve ter visto. Suporta 802.11 ABGN. O que isso quer dizer? Né? Então, essas são as tecnologias de rede sem fio que a gente tem hoje no mercado. Tá? A A e a AC utilizam frequências de 5 GHz, tá? Ou seja, conseguem transmitir mais dados e com menos interferência. A N utiliza tanto a 2.4 quanto a 5, tá? E já a B e a G utilizam apenas a 2.4, frequência para transmissão desses dados aqui, tá? Reparem que, por exemplo, a A e a B, ele não tem compatibilidade com protocolos antigos, porque não existiam protocolos antes desses, né? Não os regulamentados, digamos assim. Já a partir do G, a gente já tem uma lista de protocolos que são que tem essa compatibilidade para trás aí, né, com protocolos mais antigos, tá? O detalhe é que, por exemplo, para ser compatível com o A, tem que aceitar a frequência 5 GHz. Então, por exemplo, o G, 802.11G, ele não tem compatibilidade com o A, porque ele não entende 5 GHz. Tá? Esse número, 802.11, é um documento, né, que foi lançado, numerado, que regulamenta essas comunicações. Hoje, nós tentamos não utilizar nada abaixo de N ou AC. Tá? Por quê? N e AC. Velocidade de transmissão é bem maior. Se você contratar uma internet de 300 MB na tua casa, que é o que eu tenho aqui em casa, e a tua rede estiver rodando com um access point que só suporta 802.11G, você vai conseguir se comunicar com o teu celular e tudo mais, mas você vai ter um limite de velocidade muito inferior, ou seja, você não vai estar conseguindo utilizar toda a banda que o teu provedor está te entregando, tá? Bluetooth, NFC e RFID. Outras tecnologias de comunicação, Bluetooth até 7 dispositivos para criar uma Personal Area Network. Ele é documentado na regulamentação 802.15.1, tá? E utiliza frequências de rádio 2.4 a 2.485 GHz. Conexões curtas, né, não muito distantes, conexões entre dispositivos tipo controle de videogame, alguns controles remotos usam Bluetooth, alguns celulares se comunicam com Bluetooth, alguns controles remotos de carrinho se comunicam com Bluetooth, alguns sensores, né, de luminosidade, de temperatura podem passar esses dados por Bluetooth, algumas balanças, tem gente que tem balança eletrônica em casa para se pesar, manda os dados por Bluetooth. Então a gente comunica, né? O JBL é o maior exemplo, o JBL aí, as caixinhas de som, o fone sem fio, você comunica por Bluetooth. O RFID é uma etiquetinha que é grudada nos produtos e você tem um leitor de RFID que vai fazer essa leitura, tá? Eles podem ser tanto passivos quanto ativos. Os passivos precisam que o leitor passe algum tipo de energia para ele, mesmo que seja através sem fio, né? Ele manda essa energia através de ondas aí de rádio de alguma forma, e isso energiza ao mínimo possível essa etiquetinha para que ela passe a funcionar. Então, é uma forma mais eficiente do que utilizar, por exemplo, o leitor de código de barra, porque a RFID você consegue ler no escuro, você consegue ler se você não tiver visão direto com o produto, então é bem bacana, tá? Por exemplo, quem utiliza essa tecnologia são nos pedágios, já viram aquela faixa do sem parar lá, que você não precisa parar para pagar? Você cola uma etiquetinha RFID no teu carro, isso vai identificar o teu carro, e quando você passar, ele vai saber, o cliente número 10.512 passou.
joga para a conta dele mais uma passagem. Tá? Utiliza frequências bem curtas, 125 MHz a 960 MHz, até porque quanto maior a frequência, maior a energia necessária para mandar dados por ela. Então, né, a gente acaba não utilizando. E o NFC, que é a tecnologia daquele pagamento sem encostar, sabe? Alguns têm cartões de crédito que você não encosta, você só aproxima, alguns pagam com celular. Então, isso tem um alcance de 3, 4, 5 centímetros aí. Tá? O cartão do ônibus pode ser NFC também, ou pode ser RFID, dependendo. Mas a ideia é, né, utilizados para pagamento, impressão, estacionamento público e outras possibilidades. Tá? Zigbee é uma tecnologia que no Brasil ela não pegou, tá? Quando a gente começou a ter casas inteligentes, Alexa e esse tipo de controlador, a tecnologia que era utilizada para fazer essa comunicação era a Zigbee, tá? A Zigbee precisa de um controlador Zigbee, um coordenador Zigbee, aonde todos, então o controlador é esse aqui, por exemplo, e os teus dispositivos se comunicam com esse controlador. E aí, esse controlador recebe sinais, por exemplo, de uma rede com fio, ou sem fio Wi-Fi, por exemplo, e repassa esses dados para o Zigbee. Tá? Ele foi definido também pela I3E, no 802.15.4, e normalmente é gerenciado através de um telefone celular, de aplicativos aí. Tá? 868 MHz até 2.4 GHz, no intervalo de até 20 metros. Então é uma comunicação mais curta. Né? E já o Z-Wave é um padrão proprietário, mas tem uma versão pública disponível. Funciona similar ao Zigbee, mas até 232 dispositivos podem ser conectados em um padrão um pouquinho mais lento que o Zigbee. Tá? Hoje é muito difícil você ver dispositivos que comuniquem por Zigbee ou por Z-Wave. Beleza? Mas vai cair umas 2 ou 3 questões na prova de vocês, então é bom dar uma estudadinha. E já a geração de celulares. 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G. E reparem que 5G. Reparem que esse 5G é muito diferente do 5G que a gente viu dos 5 GHz aqui da frequência da rede sem fio. Não é o mesmo 5G, tá? Então não confundam isso. Rede sem fio Wi-Fi é uma coisa, rede telefonia móvel é outra coisa. 1G e 2G apenas fazia chamadas analógicas, com o 2G, né, adicionou-se a opção de conferências, voz digital e identificador de chamadas, com velocidades até 10 kbps por segundo. Então é bem lento. No 2.5G, começou a possibilidade de navegação na internet. Clipes curtos de áudio e vídeo, velocidades até 1/4 de mega por segundo. 3G, a gente já começa a ter o que começa a se enquadrar como banda larga, 2 mega por segundo. Já é possível se comunicar na internet com certa tranquilidade, trocar mensagens no WhatsApp da vida aí funciona já. 4G já tem como rodar VoIP, jogos, multimídia de alta qualidade, com velocidades que chegam até 600 MB por segundo. Muito difícil você conseguir uma velocidade tão alta no 4G, mas a máxima teórica roda a partir disso aí. Tá? O LTE é uma evolução no 4G e traz aí melhores velocidades, especialmente quando estiver em movimento, dentro de um carro, dentro de um avião, né? Aí eu tenho melhorias no desempenho. O 4G padrão sem o LTE, ele piora muito a conexão quando você está em movimento. Né? Dentro de um carro, se estiver viajando relativamente rápido aí, você já vai sentir que a tua internet vai lá embaixo. 5G já é até 1 GB e meio por segundo de máxima teórica. Então, cara, upload de até uns 1.5G, download até 3G, 3 GB. Né? Então, é muito rápido. Realidade ampliada, realidade virtual, casas inteligentes, carros inteligentes, transferência de dados entre dispositivos, aqui é praticamente uma rede cabeada. Né? Você não chega a tudo isso,
mas se você conseguir chegar a 500, 600 mega por segundo, nossa, é uma velocidade aí, uma banda que a gente nunca imaginou ter num passado próximo, tá? E aí nós temos os papéis dos clientes e servidores. Quando você quer, em uma rede ou na internet, por exemplo, que também é uma rede, acessar alguma coisa, basicamente o que você está fazendo é acessando um servidor. Então, do teu cliente da tua casa, aqui, que não está desenhado nesse slide, não sei porquê, imagina que você quer acessar uma página, www.google.com. Você tem que acessar o servidor de páginas do Google. Então, a tua comunicação vai sair da tua casa, vai até o teu switch, vai até o teu roteador, vai para o teu provedor vai encaminhar até que isso chegue de alguma forma lá no servidor de páginas do Google. Ah, você quer ver um e-mail através, né, de algum dos protocolos do e-mail aí? Mesma coisa. Então, você vai, né, acessar o servidor de e-mails. Né? Aqui ele tem desenhado alguns clientes, né? Então, o que, que ele está representando aqui para a gente? Imagina que esse cara quer acessar um arquivo, esse cara quer acessar a internet e esse cara quer acessar um e-mail, tá? Então, eu tenho que ter a conexão entre esses clientes e os servidores. É isso que a gente chama de ambiente cliente e servidor. Você tem alguém disponibilizando os serviços e você tem alguém acessando os serviços. Tá? Alguns dos serviços da rede DHCP, tá? Eu posso ter um servidor DHCP, normalmente isso aqui é feito nos roteadores, nas casas de vocês. O que, que é o DHCP? Quando você conecta na rede, numa rede, por exemplo, com o teu celular, você chega num restaurante, conecta na rede sem fio no teu celular, é a primeira vez que você vai ali. Ele vai te pedir a senha, beleza, você digitou a senha. Mas ele não vai pedir para você definir o teu endereço IP. Ele não vai pedir para você dizer, configurar nada. Porque você vai receber todas essas configurações através de um serviço que é o que a gente chama de DHCP. Então, esse DHCP vai dizer para o teu celular, ó, se conectou na minha rede, cara. Teu IP é 192.168.0.105, o gateway dessa rede é 192.168.254, o DNS que você vai usar é esse. Então, ele vai dar essas configurações para o teu celular, para o computador, para o notebook, o que for. Então, isso facilita muito a comunicação dentro das redes. Tá? Nós também temos os DNS, que convertem nomes em endereço. Então, quando você vai acessar na internet, você digita o nome do site que você quer acessar: www.cisco.com, www.google.com, www.ifpr.edu.br. Mas a internet não funciona com nomes. A internet funciona com endereços. E aí a gente tem que ter um serviço no meio desse caminho para transmitir, para converter, né, para traduzir esse nome em um endereço. E para isso a gente usa o que a gente chama de DNS. Tá? Então ele pega isso aqui, procura no dicionário dele lá. Ah, então você quer Cisco? Beleza, o endereço é esse aqui. E aí ele vai te entregar esse endereço. Senão, você precisaria fazer que nem os avós e as avós nossas que tinham um caderninho de telefone. Você não fazia uma ligação por clicar no Davidson. Não, Davidson, 9999999. Então, procurava-se no caderninho, você precisaria acessar pelo endereço IP, o que seria bem mais chato. Tá? Servidor de impressoras permite controlar várias impressoras, é utilizado em redes maiores, né? Disponibiliza acesso a clientes para recursos de impressão, permite administração centralizada. Cada pessoa só pode imprimir 100 folhas por dia, por mês, por semana. Esse pode imprimir colorido, esse não pode. Feedback aos clientes, ó, a impressora está fora do ar, já faz tanto tempo. Então a gente tem esse tipo de servidor que nos permite né, fazer esse tipo de serviço de configuração. Servidor de arquivos armazena arquivos no local centralizado, que permite que os clientes vão lá e acessem esses arquivos depois. Hoje a gente utiliza os drives da vida
para fazer esse tipo de serviço. Mas o Google Drive, basicamente, o que ele faz é, ele tem um servidor de arquivos escondido e ele tem um servidor de páginas e você acessa o servidor de páginas. E ele te mostra uma interfacezinha legal para manipular esses arquivos, tá? Mas sem esse servidor de página, nós utilizaríamos, por exemplo, FTP, FTP Seguro, SFTP e o SCP para fazer essa comunicação, essa troca de informações. Tá? Servidor web. Servidor web é o que a gente chama comumente de servidor de páginas, né? Então, o servidor ele tem várias páginas dentro dele e ele disponibiliza essas páginas para que outros possam acessar. Quando você acessa www.google.com, você vai receber, vai transformar através do servidor DNS esse endereço, esse nome em um IP e esse IP vai apontar vai te levar até um servidor de páginas. E aí você vai se comunicar com o servidor de páginas para pegar essa página. Tá? Porta 80 é utilizada pelo protocolo HTTP, que roda as coisas sem segurança e por isso é um pouco complicado. Né? A maioria dos serviços já migrou para HTTPS, que roda as coisas com segurança. E aí utilizando a porta 443. Beleza? Servidores de e-mail, né? Nós temos alguns protocolos diferentes que são utilizados para e-mail, né? Por exemplo, o SMTP, o POP e o IMAP, né? O SMTP é usado para enviar e-mails, POP e o IMAP para receber. Aqui vale a pena a gente cuidar para não confundir, pessoal. Por quê? Porque a gente é acostumado a usar o Gmail, por exemplo. O Gmail é a mesma coisa que o servidor de arquivos que eu falei para vocês. Os e-mails ficam no servidor de e-mails, mas o Gmail tem um servidor de páginas que intermedia essa comunicação para a gente e nos dá uma interfacezinha legal, tá? Senão você teria que usar algum programa que permitisse o acesso direto ao servidor de e-mail e que você baixasse, né, enviasse e recebesse esses e-mails utilizando diretamente os protocolos SMTP, POP e IMAP. Tá? E aqui ele está me mostrando, ó. Imagina que o cara que está enviando um e-mail para, né, destino@cisco.com. Ele vai enviar para o servidor SMTP dele, por exemplo, aqui seja um Gmail da vida. O servidor dele vai se comunicar, vai descobrir qual é o servidor da Cisco e vai enviar esse e-mail através do protocolo SMTP, tá? Que vai chegar no servidor da Cisco. Quando o cara lá da Cisco for receber, o computador dele vai entrar em contato com o servidor da Cisco, tá? E vai coletar esse e-mail e vai mostrar para ele. Então, utilizando esse conjunto de protocolos. E ele pode utilizar para receber o POP ou o IMAP, cada um tem as suas características próprias. Servidor proxy permite aí para atuar em nome de um cliente, ocultando assim o host interno real. Basicamente, ele pode ser utilizado para intermediar conexões de internet, né? Manter cópias disso, fazer algum tipo de controle, algum tipo de verificação. Então, são algumas coisas que o servidor proxy pode fazer. E os servidores de autenticação, servidores que a gente chama de AA, permite acesso a um dispositivo de rede, a uma rede específica. É ele que cuida de nome do usuário e senha para permitir, né, verificar se a pessoa tem acesso ao serviço que ela está tentando acessar ou não. Tá? Servidor de syslog, aqui, a meu ver, ele já está pirando um pouquinho. Né? Eu poderia apresentar para vocês 1 milhão de servidores diferentes, porque cada serviço no planeta tem um tipo de servidor diferente. Syslog armazena mensagens de erro da rede. Né? Então, o teu roteador, por exemplo, foi configurado para quando dar algum erro, mandar para um servidor de mensagens de erro, e aí ele utiliza o syslog para guardar essas mensagens.
Dispositivos de rede básico, deixa eu ver que horas são só para 11h30. Não, vamos encerrar por aqui então, que o próximo parte também é grande, e aí se a gente começar vai ser difícil de parar no meio, tá? Então, pessoal, terminamos aqui, tá? Essa aula de hoje. Deixamos o 5.3 para os dispositivos de rede básica, beleza?